bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. E aí, vamos falar sobre o Espírito Santo? Para muita gente essa ideia pode soar meio abstrata, né? Talvez como uma força, uma energia. Mas e se a gente pudesse conhecer o Espírito Santo como uma pessoa? É exatamente isso que vamos fazer agora, mergulhar no que as Escrituras dizem sobre quem ele é e qual o papel dele na nossa vida. Para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos passar por 5 pontos-chave. A gente começa com uma promessa antiga, depois vamos descobrir a personalidade dele, a sua natureza divina, o que ele faz no dia a dia e, por fim, o mais importante de tudo, porque o relacionamento vem antes de qualquer poder. Então vamos lá, começando pelo começo de tudo, que é uma promessa fundamental. Antes de mais nada, o Espírito foi apresentado como o Conselheiro Prometido. É bem aqui que a nossa história começa de verdade. Essa passagem de João aqui é a base de tudo. Repara bem nas palavras, outro conselheiro. Isso já dá a entender que existia um, certo? E a promessa é que este novo conselheiro estaria com a gente para sempre, morando dentro de nós. Essa ideia de uma presença constante e principalmente pessoal é o nosso ponto de partida. Tá, mas o que significa ter um conselheiro? Seria só uma força invisível, uma energia que nos cerca? A ideia que o material de origem traz é que é muito, mas muito mais do que isso. Vamos ver por que o Espírito é descrito como uma pessoa. A personalidade do Espírito, segundo os textos, pode ser vista em 3 ações que são bem humanas. Ele pensa, ele sente e ele age. Parece simples, né? Mas vamos ver como as Escrituras mostram cada uma dessas características na prática. Pensa um pouco nessa frase. Pareceu bem ao Espírito Santo. Isso não soa como uma força qualquer, né? Muito pelo contrário, isso sugere um processo de pensamento, de avaliar uma situação e tomar uma decisão. É o sinal de uma mente ativa. E sentimentos? A instrução aqui é bem direta. Não entristeçam o Espírito Santo. Uma força abstrata, uma energia, não fica triste, concorda? Isso indica, de um jeito bem forte, que existem emoções envolvidas. E por fim, a ação. Olha, essa passagem é simplesmente fantástica. Diz que o Espírito distribui dons como quer. Essa pequena frase, como quer, é muito poderosa, porque ela indica vontade própria, intenção e o poder de agir com autonomia. Ok? Então a gente já tem uma pessoa que pensa, sente e age. Mas qual é a natureza dessa pessoa? Bom, agora a gente vai para uma escala cósmica para entender o Espírito como um agente divino na própria criação do universo. Primeiro, vamos pensar grande. O material que a gente está analisando coloca o Espírito no centro da criação do universo, participando ativamente na formação de tudo que existe, das estrelas mais distantes aos menores átomos. Essa passagem de Jó usa uma imagem que é ao mesmo tempo poética e muito poderosa. O sopro de Deus, que muitas vezes é associado ao Espírito, é o que traz ordem e beleza aos céus. É uma imagem de um poder criativo em escala gigantesca. E agora, do universo imenso, a narrativa dá um zoom, focando em algo muito mais próximo e íntimo, a criação da própria humanidade. A ideia é que o mesmo poder que formou galáxias também esteve ativo na nossa origem. E aqui a conexão fica incrivelmente pessoal. Não é mais sobre os céus, é sobre mim. O Espírito de Deus me fez. A nossa própria existência, a nossa vida, é atribuída diretamente à ação do Espírito. Mas o trabalho não acaba na criação. A narrativa sugere que ele não só cria, mas também sustenta. Que ele tem um papel ativo, contínuo, na preservação do mundo natural à nossa volta. Esse salmo descreve um ciclo incrível de vida e renovação. Não é um evento que aconteceu uma vez e pronto. O texto diz que quando Deus envia seu Espírito, a vida é criada e a terra é renovada. Isso aponta para uma preservação constante, ativa. Beleza, então já vimos quem ele é, uma pessoa e uma pessoa divina. Mas como isso se aplica a gente no dia a dia? É isso que a gente vê agora, mergulhando na obra prática do Espírito como um auxiliador constante. Então, de que formas ele ajuda? As Escrituras nos dão um roteiro bem claro. Ele ensina o que precisamos saber, nos guia no caminho, fala conosco e, talvez o mais impressionante, intercede por nós. Vamos focar um pouco nesse último ponto. Essa é uma das imagens mais poderosas do trabalho dele. Pensa nisso, naqueles momentos de maior fraqueza, quando a gente não tem nem palavras para orar,
O texto diz que o próprio Espírito intercede por nós. É o nível máximo de apoio, um apoio profundo e pessoal que mal dá para imaginar. E tudo isso que a gente viu até aqui, a personalidade dele, sua divindade, seu trabalho, nos leva para essa conclusão central, que é a ideia mais importante de toda essa nossa conversa: a prioridade do relacionamento sobre o poder. E aqui está a verdade que amarra todas as pontas. O ponto principal é que o Espírito Santo não é uma entidade distante ou uma força externa. A ideia central é que ele é o próprio Deus vivendo dentro da gente. E a implicação disso é, uau, transformadora. A mensagem principal é que o objetivo não é tentar usar o Espírito para obter poder. O objetivo é conhecer a pessoa do Espírito. O relacionamento vem primeiro. O poder é uma consequência natural disso e não o contrário. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se tudo isso é verdade, se o Espírito é uma pessoa divina que vive em nós, como, então, se constrói um relacionamento com essa presença? Essa é a questão que leva a gente da teoria direto para a prática. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.